Vejam essa questão como é interessante, né? Num plano horizontal, um corpo está se movendo para a direita com a força aplicada por uma pessoa. Então, até o momento, ele considera o corpo se movendo com a aplicação de uma força, né? Aplicada pela pessoa. Como pode esse corpo se mover em MRU? Como explicar esse movimento usando as leis de Newton? Então, a gente sabe que são 3 leis de Newton, não é? Primeira lei, lei da inércia, todo corpo tem a tendência de permanecer parado em MRU. A segunda lei, se houver uma força resultante, vai haver aceleração e esses estados de movimento mudam, né? O repouso ou o MRU, né? E a terceira lei de Newton, que diz que para toda ação existe uma reação. As forças sempre vão aparecer aos pares. A gente nunca vai ver uma força isolada na natureza, né? Sempre vai existir uma segunda força, que seria a força de reação. Resumindo as 3 leis de Newton, né? Então, imagina que você tem um corpo se movendo para a direita. Deixa eu fazer um desenho aqui básico. Imagina que a gente tem um corpo, então, que já esteja, né, se movendo para a direita. Imagina aqui uma caixinha se movendo para a direita. E eu vou representar o vetor velocidade v. Aqui é a velocidade v constante, né? Essa velocidade vai estar constante o tempo todo, já que ele vai estar em MRU, né? Como ele está dizendo aqui. Então, num plano horizontal, um corpo está se movendo para a direita com a força aplicada. Então, eu vou representar o vetor força aqui em vermelho. Então, imagina a força aplicada. Lembrando que se a pessoa aplica essa força no bloco, né? A pessoa vai receber uma força também, no sentido contrário. Então, se você tem aqui a pessoa, desenhar aqui a pessoa, né, empurrando, imagina que a mão da pessoa esteja encostando ali no bloco, né? Ela recebe a força contrária, no sentido contrário, né? Essa é a reação. O mesmo valor da força que ela aplica, ela também recebe, né? Então, ela vai receber uma força negativa no sentido contrário, né? Então, ação e reação. Então, o corpo, né, vai se mover, corpo de massa m, né, vai se mover com velocidade constante. Então, aqui, o corpo se moveria por inércia. No entanto, está sendo aplicada uma força, e a gente já aprendeu, né? Como diz Newton, toda força resultante em algum corpo de massa m vai gerar uma aceleração. E a aceleração vai mudar o estado de movimento. O que ele era se movendo em MRU, né, movimento retilíneo uniforme, vai ter que mudar. E aí a questão pergunta, para que a gente explique, né, usando as 3 leis de Newton, como explicar esse movimento. Ou seja, como é que eu consigo explicar que o corpo vai estar em MRU se existe uma pessoa aplicando uma força, como a gente pode ver aqui, ó. Como é que pode isso? A pessoa aplica a força e o corpo não vai mudar o movimento? Bom, para explicar isso de novo, eu tenho uma simulação aqui legal para a gente simular, né, o que está acontecendo aqui, e eu acho que vai ficar bem claro para vocês. Analisa, ó. Vou colocar aqui o simulador na tela para vocês acompanharem. Olha lá, o nosso simulador de novo, né? Mesma coisa das questões anteriores, né? Então, vamos colocar aqui aceleração, velocidade, massas, registrando a massa dos corpos, valores, e também vamos colocar soma vetorial, né? A soma das forças, né? Aqui representaria, né, a força resultante, né? Então, a gente vai fazer como o problema diz, né? A pessoa empurra o bloco. Então, vamos botar aqui o bloco, a pessoa vai empurrar o bloco e o bloco se move. Está lá se movendo. Observe que a velocidade está aumentando. Vou diminuir um pouco a força para a velocidade aumentar aos pouquinhos, né? A velocidade está aumentando. Como é que pode esse corpo manter em velocidade constante? Simples. Eu vou repetir a simulação para não ficar estranho, né? Eu vou repetir de novo, vou resetar. Então, enquanto eu estiver aplicando a força, o bloco ele vai aumentar a velocidade, né? Então, deixa ele parar aqui para a gente. Observem que agora quem está agindo, né, no corpo é a força de atrito. É o chão que está aplicando a força no bloco. E aí ele para. Vai gerar uma desaceleração, no caso, né? Agora vejam que interessante, né? Vou fazer o mesmo problema, né? Simular a mesma ideia da questão, que diz o seguinte: a pessoa vai empurrar o bloco. Então, eu vou ter que resetar tudo de novo. A pessoa vai empurrar o bloco
E como é que pode esse bloco continuar se movendo em MRU, né? Ou seja, com a mesma velocidade? Como é que pode isso? A gente vai ver agora como é que pode isso. Então, de novo, eu coloquei todas as opções para vocês perceberem aí, né? E agora eu vou aplicar uma força no bloco e o bloco vai começar a se mover. Agora, olha o que eu vou fazer. Eu vou diminuindo a força. Olha o vetor verde ali, ó, que está ali 38, 31, 29. Eu vou zerar esse vetor força. E você vai conseguir ver, né, esse força resultante, né? E você vai ver o corpo com a mesma velocidade, o velocímetro não vai mudar. Ah lá, força resultante 0. E observe que o velocímetro parou em 15,7 metros por segundo. Ó. Observe que a mesma força que a pessoa aplicou, né, o chão está também aplicando no corpo. Então, a pessoa aplica 94 newtons no bloco e o chão também aplica 94 newtons no bloco, no sentido contrário à da força aplicada pela pessoa. Bom, como no bloco a gente tem uma força para a direita e outra para a esquerda e valores iguais, elas se anulam. E por isso o corpo continua lá, ó, com 15,7 metros por segundo, mesma velocidade, ó, não muda de jeito algum. Então, toda vez que a força resultante é nula, a aceleração é nula. Observem ali, ó, pela segunda lei de Newton, né, a aceleração é nula. E com isso a velocidade se torna constante. Lógico que se eu soltar aqui, ó, vou soltar agora, você vai ver que só o chão vai aplicar força e vai gerar uma desaceleração. Observem, ó, soltei, somente o chão aplica força, por isso força de atrito é igual a força resultante, ó, não tem mais outra força no bloco e aí ele para. Esquematizando isso lá no nosso quadro virtual, né? Vou esquematizar aqui para vocês novamente. Aqui, ó, se a gente esquematiza aqui novamente, como é que pode, usando as 3 leis de Newton, né, as leis de Newton, como é que pode esse corpo continuar por inércia em MRU? Bom, para ele continuar a se mover por inércia, vai ter que existir, como a gente viu na simulação, né, uma outra força, vou representar aqui em outra cor, né, deixa eu ver, um azul aqui, outra força aplicada por um corpo, né, por um outro corpo, no caso seria o chão, né, então o chão que vai empurrar esse corpo aqui para a esquerda, ao mesmo tempo que o chão está sendo empurrado para a direita, né, por conta do movimento aqui, ó, do corpo, né, e essas forças aqui, ó, vão se anular. Então, a gente vai ter aqui, ó, espera aí, a gente vai ter aqui essas duas forças aqui, ó, essa se anulando com essa, né, por serem valores iguais. E como diz Newton, né, se a força resultante for nula, a aceleração também será nula, independentemente da massa, né? E se a aceleração for nula, né, como a gente está vendo aqui, se a aceleração for nula, não vai variar a velocidade, e aí ele vai continuar em MRU. Então, a gente poderia dizer que, usando as leis de Newton, né, que o corpo tem a tendência de continuar em movimento, em MRU, por inércia, mas somente se a força resultante for nula, na segunda lei de Newton. Então, se não existir força resultante, não vai existir variação da velocidade. E como é que a gente faz isso? A gente tem que ter uma outra força aplicada nesse corpo aqui, ó, de massa M, né? Uma outra força, e essa força só pode vir do chão, né? Do atrito, no caso. É isso aí. Lembrando também que se o corpo tivesse parado, ele iria continuar parado, né? Ou seja, ele iria continuar em MRU. E, de novo, a força resultante também seria 0. Ok? Qualquer dúvida, é só perguntar aí.